Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da SCA trago as atualizações da previsão do tempo para o mês de novembro. Durante o mês de outubro, a Agência Americana de Meteorologia, NOAA, indicou que estamos com o fenômeno Laninha em vigência, fenômeno que é caracterizado pelo resfriamento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram essas áreas em azul na região em destaque deste mapa que representa o desvio da temperatura oceânica. Os índices que são medidos nessa região estão predominantemente negativos, em especial o índice chamado de Ninho 3.4, que é medido bem na área central do Oceano Pacífico e é utilizado para a classificação desse tipo de fenômeno. Ele vem superando meio grau negativo, que é o limiar de Laninha nessas últimas semanas. Neste momento, ele está com viés negativo de 0,6. A tendência é que o Laninha predomine agora entre a primavera e o verão. Nesta previsão probabilística deste gráfico, as barras em azul indicam as chances para ocorrência de Laninha e elas seguem predominantes pelo menos até o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, que é o trimestre de verão. Tudo indica que vai ser um fenômeno fraco, de curta duração, já deve chegar ao fim entre o final do verão e o outono de 2026. Mas ainda assim, é um fenômeno que já vem impactando as condições do clima e vai impactar também durante o período chuvoso, durante todo esse período de transição da primavera para o verão, que é o período mais chuvoso na maior parte das áreas produtoras. E o Laninha é um dos responsáveis pelo atraso no estabelecimento das chuvas agora no início da primavera. Então, por isso que tivemos um mês de setembro e outubro muito irregulares em termos de precipitação, com volumes abaixo da média. Mas agora, a partir de novembro, a tendência é que a chuva se firme, os corredores de umidade, que também são típicos de anos de Laninha, se tornem cada vez mais frequentes e também intensos. Por isso, vamos ter chuvas mais duradouras e volumosas. Já para o mês de novembro, a expectativa é de, inclusive, volume acima da média para as principais áreas produtoras de cana-de-açúcar. Nós podemos observar aqui nesta tela a análise de novembro. O primeiro mapa representa a climatologia, o que é normal chover no mês de novembro. Então, já é normal a umidade da Amazônia canalizar aqui para o interior do Brasil e termos a formação de corredores de umidade entre o norte, centro-oeste e o sudeste. Mas neste ano esses corredores devem ser ainda mais atuantes, já agora a partir da primeira semana de novembro, e por isso são esperadas chuvas acima da média na maior parte do sudeste, centro-oeste e até o Paraná, essas áreas em tons de verde deste mapa que representa a previsão de anomalia de chuva para o mês de novembro. Então, nas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do Brasil, expectativa de um mês bastante chuvoso que vai ajudar na recuperação da água disponível no solo e o bom desenvolvimento para o bom desenvolvimento dos canaviais. Em termos de temperatura, com mais chuvas, as temperaturas tendem a ficar mais amenas, especialmente na faixa leste do Brasil, cobrindo boa parte do sudeste, também algumas áreas entre Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. No centro e norte do Brasil, o tempo fica um pouco mais quente, mas ainda assim observamos que na maior parte aqui das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil, vamos ter uma condição mais úmida e com temperaturas mais amenas. O que também é comum em ano de Laninha é essa oscilação de temperatura mais prolongada na primavera. Então, nós vamos observar ainda algumas quedas mais acentuadas, pelo menos até o mês de novembro. Aqui na previsão regional, podemos detalhar um pouco mais como deve ser essa distribuição de chuva e temperatura para os próximos 90 dias. Na região de São José do Rio Preto, a expectativa agora é de boa regularidade das chuvas ao longo do mês de novembro e com temperaturas mais amenas, alguns períodos com temperaturas bem baixas aqui, principalmente por volta do dia 10 aqui do mês de novembro, o que é uma sinalização de dias consecutivos de tempo bastante fechado e chuvoso. O mês deve ser bem chuvoso, então, com volumes até que podem superar a média. Entre dezembro e janeiro também são esperados volumes bastante expressivos de precipitação. O verão vai ser bastante chuvoso devido à influência dos corredores de umidade. Só que esses corredores de umidade vão ocorrer alternados com algumas janelas de tempo seco, picos de calor. As ondas de calor não devem ser intensas e frequentes, mas nós vamos ter essas oscilações ao longo do verão, como é comum da época do ano. Na região do Triângulo Mineiro, previsão de muita chuva nos próximos dias. Na região de Uberaba, o mês de novembro promete ser bastante chuvoso, tem previsão de pelo menos uns 2 ou 3 eventos muito intensos, com aqueles dias consecutivos de tempo fechado,
uma condição até para invernada, especialmente nesse período aqui, o que vai do dia 7 até o dia 14 de novembro. As temperaturas tendem a ficar mais baixas, então também na região de Uberaba deveremos ter um novembro mais chuvoso do que o normal. E entre os meses de dezembro e janeiro tem previsão para eventos fortes de precipitação, mas alternados com janelas de tempo seco. Então, o que podemos tirar agora do gráfico é que a curto prazo vem muita chuva, é aquela chuva que vai encharcar o solo, mas claro, vai impactar atividades no campo. As operações no campo devem paralisar ao longo das próximas semanas. Rio Verde, Goiás, com uma boa distribuição de chuvas ao longo dos próximos períodos. Entre dezembro e janeiro, as chuvas devem ocorrer em alguns períodos com forte intensidade, mas também alternadas com janelas de tempo seco. Já no sul de Mato Grosso do Sul, a gente vê um espaçamento um pouco maior. A chuva deve ocorrer com bons volumes, inclusive agora em novembro, mas em alguns momentos nós vamos ter janelas de tempo seco e principalmente a longo prazo, o Laninha deve favorecer a ocorrência dos corredores de umidade mais sobre o centro e norte do Brasil. Então, quanto mais ao sul, poderemos ter janelas um pouco maiores de tempo seco, como é o caso aqui do mês de dezembro. Nós observamos um espaçamento das precipitações um pouco maior sobre a região de Dourados. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Continuaremos monitorando e traremos mais atualizações para o próximo mês. Até mais!